Well, I want to talk today about the triple helix model of innovation. The basic idea of the triple helix is that moving from an industrial to a knowledge-based society, where the firm was the most important actor, now the university becomes a much more important actor as society is increasingly based on knowledge. And why the university? There are other producers of knowledge, research institutes, R&D units of firms. The reason why I argue that the university is central is a fundamental principle of the university. The university has the students. And it's the students that are key to innovation. It's the students coming into research groups that bring new ideas. And when they graduate, they take new ideas out into the larger society. The university, as opposed to the research institute and the firm, has a flow-through of human capital, a circulation. People coming in, learning new skills, inventing new ideas, and then moving out. And so this flow-through, this change of people with new ideas coming in and out, makes the university, by its very nature, potentially more innovative than more static institutions. Because unless a firm is expanding greatly, or a research institute, it will then tend to have the same people over a longer period of time. So the university becoming a more important actor in society. And then the next part of the thesis is that in addition to playing their traditional roles, university, industry, and government begin to take the role of the other. The university still teaches students and acts as a researcher, but it also begins to become involved in economic and social development through its nuclei in technology transfer, incubator facilities. It takes the role that traditionally would be considered to be part of the industrial sphere of society in terms of new firm formation and introduction of new technologies into the society. So the university plays some of the role of industry. And we can also see in firms, as they become more knowledge-based, they begin to develop their training courses to higher and higher levels, and they begin to call them company universities. And sometimes they say that if the regular universities don't produce enough graduates in their special areas, why, they will go to the authorities and get permission to give out degrees themselves. It usually doesn't come to that, but it's an indicator that companies are beginning to act more like universities. And you'll see many of them that will develop these capabilities, hold conferences, much like academic conferences, inviting papers from other companies and from other universities. And so they begin to play some of the role of the university. And then also government. We can see government playing, in addition to its normal role of providing rules to regulate society, it begins to take other roles by, for example, helping to start venture capital firms, offering public venture capital. Here in Brazil, FINEP is the example of that arm of government that is playing this role in incentivizing a venture capital industry. So again, government is also playing new roles outside of its traditional sphere. And so I think we can see these transitions within each sphere and across them, starting from different standpoints in different societies. And so we can see, for example, societies which started with a very strong role for government,
in which industry and universities are really a part of government. Former Soviet Union, Brazil under the military regime. And then, in contrast to these statist societies, we can see the laissez-faire societies, US or UK, where, at least in theory, the state, industry, and academia are supposed to be far apart. Now, they're not called by that name. Ideologically, things don't change so quickly. But in practice, they change more quickly, especially in response to strong international competition. That it's not just a support structure for the creation of high-tech firms, but that the incubator fundamentally is part of the teaching mission of the university, not just the new third mission for economic development. But what is it teaching? The incubator is teaching a group of individuals to act as an organization. And once you understand that that's the true mission of the incubator, then anything can be incubated that involves a group of people. It doesn't have to only be a high-tech firm. It can be a low-tech firm, a no-tech firm. It doesn't have to be a firm. It can be a dance troupe, a theater group, a publishing firm, a popular cooperative came out of the incubator. So this is why the incubator concept has expanded so fast in Brazil, more than in most other countries, because the essential nature of what an incubator can do has been applied. So this is an example of innovation in innovation. Either the creation of a new model or the adaptation and recreation of that model to fit different circumstances. And so innovation in innovation is possible everywhere in the world. It's not a matter of transferring from developed to developing countries. Every country has the potential for this type of innovation. So, very often I'm asked, why 3 helices? Shouldn't there be a 4th, at least to include civil society? I thought about this for a long time, but it didn't seem right to put civil society, the ability of people to come together and meet freely and constructively, as a separate helix. But rather, civil society is the base of a full triple helix model. You can have a partial model in a statist regime where all the orders come down from central government or from a party. And it can be effective. It can do great projects. But it has a limited source of input, only from one source, from high government officials. In a balanced triple helix model, the source of inspiration can come from industry, academia, government at different levels. This is the basis of the triple helix model in its fullest form. It's built on a strong civil society like the one that was constructed here in Brazil in the departure from the military regime. And it was often from people who were involved in the opposition to the regime that then, when the regime fell, began to think, how can we use our organizations and skills to promote innovation? And that was the beginnings of the incubator movement in Brazil. So, and the origins of the triple helix model comes out of this transition from an industrial to a knowledge-based society. In an industrial society, the 2 major institutions are industry and government, with the universities playing a secondary supporting role, training people, doing research, but not a central role in an industrial society. In a knowledge-based society, the university moves to the forefront. And when there's a downturn, a depression or recession in an industrial society, as happened in the 1930s, Keynes, the British economist, argued the way to solve it was to have government create demand.
to buy products from industry and put people to work, and so they could have an income to buy those products. The problem was seen as utilizing the existing industrial capacity of the society and lack of use of that capacity as the problem. But in the current so-called Great Recession, we're seeing that you can solve the problem of the financial sector and they come back to health, but that the industrial sector is still shrinking. And so even when that comes back to health, that General Motors is resurrected, it's going to reappear as a much smaller organization with fewer persons being employed. And so there has to be a different process, one of creating new industries, new jobs, through the kinds of interactions around the triple helix, through the expansion of incubator facilities, science parks that are creating new firms. This has to be the basis to recreate employment growth. It will not happen just by supporting the recreation of existing industries. So this is not something new. This has been underway, but it is something that now we should see has to be expanded. And so that policies to save the existing industries, okay, it's a halfway measure. A full measure has to be to also at least put equal funds into supporting new research and the creation of new industries from that research. It would be the greatest mistake to cut back on these new areas, but rather a downturn should be the inspiration to grow them. And it's also in the downturn that the people are more available to start new companies. But of course, the financing isn't there. So this is when, especially then, government has to be more active as a public venture capitalist to activate the private sector as well, to be a balance wheel against the downturn. Otherwise, the transition to a knowledge-based economy becomes stuck. And even if the Keynesian measures work to their fullest, they only bring back employment to a partial extent. And so we need new policies that go beyond the traditional ones. Okay, and so this is all based on this new role of knowledge. Now, traditionally, we think of knowledge as being divided into different parts. There's basic knowledge, theoretical, disconnected from application. There's applied research, taking that knowledge. There's tacit knowledge that we learned from practice, from learning by doing. I think, though, we're seeing a change in the nature of knowledge. That all these different kinds of knowledges are moving together and becoming a single polyvalent knowledge. That is, knowledge with multiple characteristics. That it can be theoretical and practical, as we see in molecular biology and biotechnology. The same knowledge is a contribution to theory, but very quickly it's something that can be made into a diagnostic tool or a product without a time gap, as took place, for example, 50 years from the electromagnetic waves, and then 50 years to the invention of radio, practical use. So in that kind of time gap, a division of different types of knowledge made sense, but it no longer does. And so the same knowledge can be published and patented at one and the same time. It can be made into a product, and it can be published as a paper. And then the exogenous drivers, then, are what we've already discussed about a little bit. The establishment of clear rules on how to translate knowledge into products. The Bayh-Dole Act in the States, the Innovation Law of 2004 here in Brazil, which allowed new forms of organizations to be created, like
firm that is also a research group at PUC Rio Grande do Sul, the 4G firm. Part of the day, they're working on their academic research with funding from CNPq. Other part of the day, they're working on product development with money from another government agency, but one concerned with developing industry. The same people, but because the nature of knowledge is polyvalent, the skills are much the same. Now, if you believe that academia and industry have to be separated, what does this mean? Typically, the way this is done is you establish a firm in a different location with its own equipment from the university laboratory. So that's very expensive. But if you see that you can combine the two activities and the two roles in the same place, then you can do it at one and the same time and move the process along faster. So this is another innovation in innovation here in Brazil. Okay, so the entrepreneurial university. My argument is that we're going through a second academic revolution. If there's a second revolution, of course, there must have been a first. And the first was the one that started in the mid-19th century, the introduction of research into the university as an academic mission. And it's a revolution that's ongoing as more universities add on research to the teaching mission. And in the last few decades, we've also seen a new mission of economic and social development, whether it's through technology transfer or incubation or contracts with companies. University increasingly becomes involved with this new third mission. Some believe that this process is linear, that to be an entrepreneurial university, you first have to move from being a teaching university, then to a research university, and then to an entrepreneurial university. I disagree with that. I think the process can be nonlinear, that you can have a teaching university which goes directly to be an entrepreneurial university by, for example, starting training courses in entrepreneurship for the students and creating firms using existing knowledge as well as new knowledge. And on the basis of this process, then research activities can be begun to advance the knowledge beyond the existing knowledge. And so you can move from a teaching university to entrepreneurship and then to research. The process can be nonlinear, and these elements combined in different ways. Well, then, in addition to the transition in the university, we can also see the transition in government. We've already discussed the role of government as a balance wheel in a downturn, incentivizing new industries as well as renewing old ones, providing public venture capital and funding for R&D to develop new industries, and then the regulatory role of government. And then we can also see changes in the firm, the movements from very hierarchical, bureaucratic structures to flatter, more lateral structures. And beyond that, then the movement from individual firms trying to do everything themselves within the firms to networks of firms cooperating in R&D, but also in product development. And then also in networks with universities, participating in joint R&D centers, like the one we mentioned before, the Center for Integrated Systems, in which you had the researchers from different companies with the academic researchers supported by government. So, networks connecting firms to universities through joint R&D centers. In addition to these transformations within and between the triple helix spheres, I think we can see another set of developments
in what I'm calling the triple helix spaces. Knowledge space, consensus space, and an innovation space. So a different perspective and lens on what we've been talking about through institutional spheres. By knowledge space, of course, it's the critical mass of knowledge resources and often underutilized potential that exists in universities, in R&D units of firms, and research institutes. In many R&D units in large firms, traditionally, their goal, of course, was to support the product development within the firm. But very often, they would come up with inventions that didn't fit the main activity of the firm. And often, even patents would be gotten on it, but the firms did not have a technology transfer apparatus in order to see that the technology was moved out, or an internal venture capital unit to move it out as a startup. But that we can see is changing. And also we can see the development of the knowledge space by the decentralization from large concentrations of R&D in just a few parts of a country to it being decentralized around the country, especially as people see in their regions that the key to future development is coming out of the knowledge space. This means that every area of a country wants a serious concentration of universities and research institutes. They can't all be left in the capital. Now, by a happenstance, some of these institutes were decentralized in Mexico after the earthquake. And when they moved to other parts of the country, they began to ask themselves the question, what can we do to help this region? And so they began to think of things that their research resources could be used for to promote the economic development of that region. And in the States, when the research has been concentrated on the East Coast and the West Coast, other regions of the country, seeing the economic growth coming out of that, it's not acceptable to them that the research should just be concentrated there. And so this puts into motion a powerful political force to expand research funding. So this is the fundamental reason why several years ago the budgets of the National Institutes of Health was doubled. Because in Texas and elsewhere they realized they would have a chance to compete with the Harvard Medical School and with the University of California in San Francisco unless there's a huge increase in budget that would allow new actors, new universities to get into the game. So, the increase of the knowledge space. But the knowledge space, as I said, is merely a potential. It sits there. In many parts of the States, there are huge concentrations of knowledge and research resources in Chicago and New York, but very little, relatively little, high-tech firm formation, because there are elements that are missing. And one of these elements is what I'm calling the consensus space. That is some kind of forum or organization that brings together the triple helix actors in order to identify what are the missing elements in a region that would promote knowledge-based economic growth, and what new facilities are needed, whether it be incubators or venture capital or what have you, that would have to be inserted to promote this activity. And so we can see in various places, including right here in Niterói. I remember in one of the previous visits, after the morning talk, we went out to lunch with the leadership of the Niterói group, which included the local government leaders and business people in the area. And what was their discussion? It was how we can promote the future development of Niterói, how we can infuse the traditional industries in shipbuilding, for example, with new knowledge-based growth. So you can see these groups coming together in various cities and regions in order to strategize and think about how to develop their region.
I first identified the consensus space in a study that I did of New England as part of writing the history of MIT as a transition from a small engineering college in the late 19th century to a great university. It wasn't always this huge powerhouse. But by the 1920s and 30s, they had already developed research and had the experience of some of the professors spinning off firms from the university. And during the Depression of the 30s, there was already the idea of building new knowledge-based industry, because in New England, the industries had declined from the beginning of the 20th century and had moved to other parts of the country. And they tried to revive them. They tried to persuade companies to move branch plants there, but they weren't going to do it. Too far from raw materials or lines of distribution. But what the region had, to a greater extent than any part of the country, was a concentration of universities. And so the president of MIT, Carl Compton, proposed to build a new economy on this base by systematizing firm formation from universities. The region had huge amounts of capital, but they were tied up in insurance companies and banks. Couldn't be used for startups. And so they invented the venture capital firm, which the first one started in 1946, to put some of this money into a fund that be given out in small amounts for startups. And also included, as members of the firm, people who would give business advice to the startups. So it's a coalition between MIT, with the technical graduates to scout around the universities to find the technologies with commercialization potential, and Harvard Business School, the graduates who provide the business advice to these new firms. It took 10 years before they founded a successful firm that became the basis of a high-growth industry. And that was the founding of the Digital Equipment Corporation, now disappeared, but at that time, in 1957, it became the basis of the mini-computer industry in that region. And by the time that industry declined, the infrastructure of venture capital, of state programs, of entrepreneurs was there to grow a biotechnology industry much more quickly. And so that region then has the capabilities for recreating itself from new technologies coming out of advanced research at the universities and this infrastructure that exists. And this really takes us to the innovation space. This is where there has to be an element of leadership, or nothing happens. So it's not just a matter of institutional spheres coming together somehow. In any successful region that's redeveloped, you'll find some individual. It might be a government leader, or an industrialist, or as in New England, it was the president of MIT, who is respected by the people in the region, and who takes the lead to encourage this new direction, has the ability to bring people together and to convince them to put resources into this new project. So a regional innovation organizer. And then the creation of the hybrid organizations, whether it be inventing a new one, like the venture capital firm in the 1930s in New England, or renovating and renewing the incubator into a broader model, as has happened here. And one example that we're seeing now is the renewal of the Science Park. The Science Park was invented by accident at Stanford in the 1950s. The university then was still a modest university, just beginning to grow into a serious research university. And it didn't have enough funds to do this. What they had was a large tract of land on the campus. And so, as the suburbs were expanding, they leased some of the land to build a shopping center. If you go to visit Stanford, you'll see it there today. It's actually on land that's part of the Stanford campus.
And you can see in the archives the provost of the university, Frederick Terman, who was instrumental in making Stanford into an entrepreneurial university. He would count the receipts from the shops and say, now I can hire so many new professors. And so after the shopping center was a success, and his theory, by the way, of building a university was not to hire individual professors, but to pick an emerging research area and hire a group of people who would be very tightly connected in that research area, and then would do their teaching more broadly, instead of the normal way of academic hiring, which when somebody leaves, you fill the same place with someone in that area, whether it's still a significant area or not. There's so much inertia. He would take it back and put it into a new pot, as well as use this growing number of professorships to bring in a group of people in a particular field. So in the 1930s, it was the development of microwaves. Later, it was synthetic chemistry that became what he called a steeple of excellence. These tightly knit groups of several professors around an emerging research theme. So, after doing the shopping center, well, we have a lot more land. Let's do an industrial park and attract some of the firms moving out of San Francisco to the suburbs. Well, they built the industrial park, but they found that the firms from San Francisco weren't interested in going so far away from the city. But nevertheless, the park was a success because the firms that were interested were ones that had been spin-offs from Stanford and had now grown to be fair-sized firms like Hewlett-Packard and Varian Associates. They were the ones who were interested in locating in a park near the university. And this became the basis of the science park. But when other people from other parts of the world visited this park, what they saw was this low-lying set of buildings with parking lots and a lot of space in between, and they thought that was the science park. And you could put this anywhere and attract firms. And sometimes this could be successful if you're able to persuade a multinational firm to locate their units there, and it's an attractive place like Sophie Antipolis in France, or he could find a major national firm like Ericsson to locate at the Kista Science Park. But what's happened over time is that many of these science parks have declined. The firms change their priorities and they leave. Ericsson stopped producing chips, and so they didn't need so much space. And so then the question became what to do with these science parks. And the answer in many of them has been, one, to recreate an urban infrastructure, build homes and shopping areas to make it attractive for people to be there. And then, number two, to found a new university, usually in an emerging technical area, which can be the basis for the growth of new firms in the future. And so the science park model then returns to its origin. And its origin was as a home for firms that are spun out of the university, whether it be through an informal incubation process as at Stanford or a more formal one that might be established in the new university. So this is the innovation space, the creation and renovation of models to promote knowledge-based economic development. Well, this is all at the organizational and institutional level. But there's also, as we saw with the Regional Innovation Organizer, there's a key element of individual activity in the triple helix. And I think we can especially see this in the circulation of people around the triple helix, bringing perspectives from one institutional sphere to another. People moving from the university to government, from government to industry, and so on. And I think we can also think of ways
to promote this circulation. I worked recently for several years at Newcastle University in the UK, where there was a project to develop a science city. But it was primarily based on expanding several research areas in the university with little or no connection to industry. So to establish this link, I suggested that a new type of professorship be created. In many ways, it's a very old type of professorship. Someone who's working in industry and who teaches at the university. But in this situation, suggested to be a special type of person working in industry. People who have been involved in founding high-tech firms. To invite them back to the university on a half-time basis, where they would play a role as a model for professors and students, as entrepreneurs. And where also with their experience, their organizational experience, they were likely to take on larger projects. From my research on university-industry relations, interviewing professors who had formed firms, they typically came back to the university. And when they came back, they would think on a larger scale than before. Instead of organizing a center, they would think of organizing a center of centers to bring together a group of centers. Their experience in working in a firm led them to think on a larger scale. And so that was the kind of perspective we wanted to bring in to the university. And so one of the professors of practice has brought together the different elements of molecular modeling research at the university into a larger group, then to be able to deal with large firms as opposed to them operating as separate research groups. And another developed a PhD program, bringing together business and molecular biology. So a new type of PhD that has both business and research skills. And then also developed a triple helix model for undergraduate education. In Europe especially, but not only, the undergraduate degrees are often highly specialized. You go to the university, you study engineering, almost to the exclusion of anything else, or medicine, or a language, whatever it is. That's what you do for your 3 years in the UK. Now, that's a type of education that's appropriate to an industrial society where you can be highly specialized and think of being in your specialized role for your entire career. But in an increasingly knowledge-based society, you can't necessarily expect to be in a single job for your entire career. It's going to change, as well as you're more likely to be involved in the starting of a new organization. And it's more likely that you're going to be working in other countries than your own. And so we took the old concept from the medieval era of the trivium, where an undergraduate education consisted of grammar, rhetoric, and dialectics, and proposed now that the novum trivium, the new trivium, should consist of your traditional academic specialty, whatever it is, engineering, or law, or history. And then the next part would be innovation and entrepreneurship. And very often in Brazil, that's been added on in the undergraduate curriculum as an element. And then third, a language and culture in addition to your own. There used to be a requirement that every student in the United States had to take a foreign language. But that disappeared several decades ago when there were protests against required courses in the curriculum. But now I think it could be usefully renewed. And there's increasing numbers of students who, whether it be, well, whatever country they're from, there are programs by which they're moving to other countries. So already there's a movement in this direction to include as part of the undergraduate education experience in some other country and culture. But I think we can systematize this
and see these three elements as an essential part of undergraduate education: a traditional discipline, entrepreneurship, and another language and culture. So, to sum up, the triple helix has several dimensions and elements. It's a theory about the transformation of institutional spheres in society and which are the key ones. There's a clear argument of why the university is an increasingly important institutional sphere in a knowledge-based society. It's also a theory which has a process of transformation from the knowledge space, consensus space, and innovation space. And it doesn't, again, that process doesn't have to be seen in a linear way. It can start from any of those points. It can start in the consensus space, bringing people together. It may be in a region that doesn't have a university or a research institute. And that consensus space may be the basis on which they establish one. Get together the local economic and political resources to establish their knowledge space. Or it can start in the innovation space, as sometimes has happened where science parks are developed in the middle of nowheres. And, well, you could say it's a failure, but on the other hand, some step taken is better than none. And then once you've done something that has imperfections, you can then make additions and modifications. You can see that, well, we don't have the basis for establishing knowledge-based firms, so we better do something, take an initiative in the knowledge space. And so whether you have the theory or not, it stares you in the face that you need to move from one space to the other. And so that is the second element. And then the third is almost the development of a new type of person with the ability to move around the triple helix with this set of skills, able to deal with what's happening in different institutional spheres, to act in an entrepreneurial way, and to be able to do this in more than one culture. That is the triple helix model for innovation. Thank you. A primeira questão que eu queria colocar como pano de fundo genérico foi uma colocação que um professor, numa palestra, me fez pensar, e ele dizia o seguinte: a grande diferença que tem entre a importância no vocabulário que os países do Norte fazem com relação aos países do Sul vem dos verbos tudo, a importância do verbo tudo para os países do Norte e o verbo to be para os países do Sul. Essa questão me faz uma reflexão bastante interessante do que é o fazer, pequeno que seja, para os países do Norte, e o que esse fazer pequeno, microscópico, diminuto, provoca no movimento de inovação ou no ambiente de inovação, e o que o verbo to be, o ser, provoca em termos de recolhimento, em termos de temor ao risco, ao temor ao fazer e temor ao ambiente de inovação. Então, eu queria que isso ficasse, no fundo, como uma grande provocação. A segunda questão que eu queria colocar também é que hoje a gente escuta e fala-se, estuda-se muito, que o processo hoje de inovação se dá pela cocriação. E o que é a cocriação? É fazer com que o consumidor, o cliente, possa participar da execução de um projeto. Ou seja, o consumidor perdeu a voz passiva de estar apenas escutando, e ele quer ter uma voz ativa de perguntar, de sugerir, de realizar em conjunto. E como é que nós criamos um
projeto, um ambiente de inovação, tendo como fundo o tubi da nossa cultura, em que nós somos provocados a ser e não a fazer, que desde criancinha, quando a criança quer fazer uma coisa, os pais já dizem, não faz isso não, porque isso é perigoso e etc. e tal. Que ambiente é esse do perigo que leva a uma pessoa, já na fase universitária, a dizer, eu agora estou em posição de assumir risco, quando, durante quase 18 anos, ele foi, vamos dizer, colocado a uma certa distância, ele foi amortecido para que não assumisse risco. Como é que isso se dá? E a terceira e última questão é a questão de que nós, a cultura do produto, de que um produto, alguma coisa, ele é absolutamente o importante. A ênfase que nós damos ao produto e esquecemos da ênfase no processo. De tal maneira que esta rapidez da obsolescência dos produtos, como nós temos aqui, ele é verificado, e nós somos obrigados a consumir cada vez mais, a jogar fora coisas novas, a não ter tempo de amadurecer nem o aprendizado de um determinado produto quando já está surgindo outro. Surge também todo um processo de ansiedade de que nós temos que ter o aqui e agora imediato. Ou seja, se eu estou estudando, se eu me formo, eu entro para uma empresa, em um ano eu tenho que ser diretor da empresa, porque se eu não for diretor da empresa, eu não estou fazendo nada. Eu estou habituado a jogar fora, a ter, meteoricamente, algum processo de elevação. Então, eu queria deixar estas questões que, no processo, a ênfase em que nós acreditamos que um determinado governo possa resolver as coisas num único mandato. É o produto de um mandato e não o processo de muitos mandatos. E aí, nós, evidentemente, como é que nós, do outro lado, ou pertencendo à sociedade, não é do outro lado, mas ao lado, e sem uma participação muito ativa, como é que nós poderemos criar um ambiente de inovação? Como é que isso, na prática, a gente pode realmente concretizar? Então, eu queria trazer agora, nesses primeiros 5 minutos, esses temas de fundo. Não, queria parabenizar ao professor Laufer, mas eu fiquei também fiquei impressionado por essa contraposição do to do e o to be. Claro, esto que vou falar tem 3 minutos de digestão. Eu acho que eu não colocaria uma contraposição. Eu trataria de modificar o to be, não como uma questão passiva, de ficar tranquilo, sino o to be como um sentido social, de fazer o to do com a consciência do to be, de nossa cultura, de nossas necessidades, e transformar isso, não como uma contraposição, sino como uma união. Obrigado. Muitíssimo obrigado, muito bem colocado. Evidentemente que é esta unidade que nos interessa, mas eu queria reforçar, e muito bem-vindo a sua reflexão, reforçar algo da nossa história brasileira, do sabe com quem você está falando? Esse é o sentido de que nós trouxemos isso, e a música dos quartéis, exatamente dentro do ambiente de que, dentro desta limitação, sem a interseção, somente com a direção fixa, não há inovação. Tem que haver a grande abertura para que a inovação possa florescer. E a crítica que a gente faz
a todo vamos dizer, aos aspectos da nossa sociedade que, às vezes, pouco tem a integração entre uma pessoa e outra sem saber do que está acontecendo ao lado, como numa grande instituição, nas universidades, e que, muitas vezes, os pesquisadores, laboratórios, duplicam, triplicam, muitas vezes, as suas experiências e tal, sem haver ainda a integração necessária do to be com o to do. Então, foi dentro desse sentido, mas absolutamente de acordo com vamos dizer, com essa unidade. Eu tenho trabalhado muito com essa questão da cocriação, né? Na Europa, eu estou trabalhando agora num projeto específico chamado Save Energy, que envolve 5 Living Labs. Na Europa, não sei se conhece esse conceito de Living Labs, eu apresentei um exemplo de manhã, que é a Arabiaranta, na Finlândia, onde é um pedaço de uma cidade feita para atrair as comunidades que vão ser depois elas mesmas, o motor da inovação. Nesse caso específico de Arabiaranta, é inovação ligada à terceira idade, né? Então, uma das questões que eu me deparo o tempo todo com essa questão da cocriação, aliás, são 3 questões. Uma delas é o seguinte: nesse caso do parque tecnológico, vocês já identificaram as comunidades de usuários que podem ser os potenciais early adopters ou innovators do processo de inovação? É o primeiro ponto. Segundo, que mecanismos institucionais, que processos vocês têm para escutar e incorporar essas ideias em novos produtos, novos serviços, novos processos? E, por último, como é que vocês lidam com a questão da propriedade intelectual? Porque isso tem sido um quebra-cabeça enorme na Europa. Quando um usuário é parte do processo de inovação, o que ele ganha com isso? Muito obrigado. A primeira questão é a respeito... como ouvir. Nós partimos a questão conceitual do parque tecnológico como um organismo de criação de riqueza. Ele não apenas oferece uma área. Essa área física hoje é uma área sólida. Hoje a grande questão, a grande importância é o amor líquido, não o amor sólido, segundo Bauman. E hoje o aspecto físico não tem importância. Então, o que nós fomos buscar dentro da UFRJ seria quais as vocações e maturidades tecnológicas que existem dentro da nossa comunidade. Esse seria um ponto. E tendências essas, ou vocações essas, que não apenas se expressassem, eu tenho isso, mas que pudessem ser demonstradas através de provas concretas de que aquele elemento poderia ser levado para as empresas. Então, a primeira questão foi o mapeamento entre centenas de linhas de pesquisa, quais aquelas que realmente têm alguma maturidade, algum peso e alguma consistência. A segunda questão é ir ao público, ao mercado, às empresas, verificar nas empresas, baseada nessas vocações, então segmentos que já estão determinados, que nós temos alguma competência, o que é que eles esperam da nossa comunidade? O que a nossa comunidade, o que a nossa entidade pode dar para eles? Não vamos ter ilusão que uma empresa vá se situar num parque, como o caso da UFRJ, como está acontecendo agora, simplesmente pela localização da UFRJ. Nada disso. Eu costumo colocar que hoje o boom, a explosão que o Parque Tecnológico da UFRJ deu, foi devido a circunstâncias extremamente favoráveis que isso acontecesse. Que circunstâncias foram essas? Primeira, a triplicação do CEMPES, do Centro de Pesquisa da Petrobras. Segundo aspecto, a descoberta do pré-sal. Quando a gente fala de pré-sal, a gente está falando em algo em torno de trilhões de dólares. Trilhões. Não estou falando de bilhões. Estou falando de trilhões de dólares. O que significa que as empresas que prestam serviço ou prestavam serviço para a Petrobras
vieram em grande escala para cá e dizendo, eu quero fazer negócios com vocês. E a Petrobras, pelos desafios de que é explorar o petróleo a 7.000 metros de profundidade, disse, eu quero que você faça negócio desde que você tenha um centro tecnológico aqui. E, evidentemente, que o parque, estando ao lado do SEMPES, foram todas as condições que as empresas buscavam. Então, foi associado aos aspectos vocacionais da entidade. Foram buscados no mercado aquilo que o mercado queria, e não uma imposição. Foi uma cocriação que nós estávamos fazendo junto com o cliente, daquilo que ele desejava, e buscando, junto às linhas temáticas, pontos que as empresas pudessem absorver. Então, esta tem sido uma correspondência constante com todos os clientes, e hoje não temos mais áreas disponíveis dentro da UFRJ. Os direitos autorais. Os direitos autorais, nós também não fechamos a questão. Cada caso é estudado, é um processo de diálogo entre a empresa e a universidade, muitas vezes até uma terceira parte, como é o caso, às vezes, da Petrobras. Então, essa triangulação, cada caso é um caso, não há uma lei, não há uma regulamentação, assim, esse caso vai ser isso, é discussão com cada um dos casos. Não existe nada a priori. Uma coisa que eu gostaria de saber, né? Quais seriam os fatores de sucesso no processo de inovação de uma startup, por exemplo? Muito rapidamente, como é seu nome? Carlos, eu acredito, como falei, que a questão é da educação. O sucesso de uma startup está voltada, primeiro, para a sensibilidade desse empreendedor, no sentido de acreditar naquilo que está fazendo. Não são aquele ditado do Einstein de 1% de transpiração e 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu diria para você, é 0,01% de inspiração e totalmente o resto de transpiração. Não há segredo, há muita luta e muita transpiração, é aprender com erro, não se abaixar, não ficar envergonhado do erro, é admitir o erro, discutir o erro, e a isso sim vai fazer o grande empreendedor dessa startup vencer. Não é a curto prazo, é um processo de educação contínua. O cara é um eterno aprendiz sempre, sempre. Obrigado a vocês, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite para a Petrobras, para o Comperge, para o SEMPES, para ter essa oportunidade de compartilhar um pouco dessa construção que a gente faz a empresa, junto com o governo, junto com a academia, e tentando trazer valor para o país. Bem, então, em termos da evolução dessa apresentação, espero ser assim bem sucinto, queria falar um pouco de como a estratégia é fundamental na implementação de um processo da inovação, os recursos necessários, e pegar um exemplo do Comperge. Não peguei o exemplo do Pré-Sal, porque o Pré-Sal é claramente um exemplo vitorioso, tá? E o Comperge é aqui o exemplo, digamos, do Rio de Janeiro. Com o Comperge ainda não há discussão se os royalties vão para Bahia ou não vão. O Comperge vai gerar empregos aqui na região, Rio, São Paulo. Ou seja, é um sucesso, algo previsto para o futuro. Então, olhando primeiro em termos de informações gerais, os números, quando a gente traz os números, seja de vendas, do lucro, o número de acionistas, a Petrobras é confundida com o governo, mas a Petrobras é uma empresa aberta. A quarta ou a quinta empresa aberta de energia, vocês podem ver que são em torno de 344 mil acionistas. Talvez alguns de vocês aqui sentados utilizaram seu FGTS e sejam acionistas da empresa. Minoritários, mas são
acionistas. E, em termos de empregados, também aqui nós temos empregados da Petrobras, da Transpetro, e em torno do dobro disso também como contratados. Mas para esses números, tocar uma empresa, eu diria, um navio, um transatlântico, a gente tem, não dá para ler as letras, mas dá para ver que tem um bocado de caixinhas. E o importante era transmitir que nós temos uma estrutura organizacional complexa, onde a gente tem várias áreas, a área financeira, gás e energia, exploração e produção, abastecimento, a área internacional, a área de serviços. E o nosso centro de pesquisas está dentro da área de serviços, mas trabalha de forma matricial com todas as áreas da companhia, e a gente trabalha também focando para determinados problemas, determinados objetivos de forma vertical. Para a gente poder, com essa equipe imensa de colaboradores, trazer para o dia a dia a inovação, seja incremental, seja radical, como vai ser nas águas profundas, a gente precisa trabalhar a estratégia. E quando a gente fala de estratégia, não é apenas dizer bem qual a visão, qual a missão da empresa, mas claramente dizer para onde, o que nós somos e para onde a gente vai. Então, em termos de estratégia, nós temos o posicionamento da empresa, uma empresa sustentável, uma empresa de energia. Somos uma empresa de petróleo e gás, mas uma empresa de energia, e sabendo as consequências do petróleo em termos ambientais. Ou seja, a gente quer produzir petróleo daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, com todas as reservas, trazendo riquezas para o país e trazendo ainda um desenvolvimento sustentável. Dentro dos vetores, dos direcionadores, eu gostaria de trazer aqui, até pelo exemplo que eu vou comentar do Comperj, que um dos direcionadores é atuar em petroquímica de forma integrada com os demais negócios, em sinergia com o sistema Petrobras. E essa diretriz, assim como todas as outras da empresa, elas são desdobradas considerando excelência operacional, em gestão, eficiência energética, recursos humanos e tecnologia. É importante, quando a gente fala em inovação, eu sou da área tecnológica, normalmente a gente tem um cacuete de dizer a área tecnológica é que traz a inovação, faz a inovação, mas não. Nós temos inovação na área de recursos humanos, na velocidade de formação, inovação na área de gestão. Por exemplo, um grande desafio para o pré-sal é uma questão logística, como vão se levar as pessoas para trabalhar a uma distância de 300 quilômetros distante da costa. Então, dessa estratégia, a gente precisa comunicar para toda a nossa estrutura, a gente precisa desdobrar, tanto na parte de negócios como na parte tecnológica. Pegando o desdobramento da estratégia na parte tecnológica, a gente tem todo um processo do planejamento estratégico, indo para uma definição por segmento, por área de negócio, criando carteiras de projeto, e dessas carteiras, tendo um planejamento e acompanhamento de cada projeto. Ou seja, cada grão de areia que um projeto vai dar, cada marco, por pequeno que seja, o fazer do projeto, e contribuir para a gente alcançar aquele objetivo que foi definido dentro da empresa. Dentro dos direcionadores, a gente pode notar que nós, dentro da empresa, colocamos uma expansão, aumentar os nossos limites de atuação, uma questão do
mix de produtos e uma questão de sustentabilidade. Em termos da expansão de limites, nós estamos falando do nosso negócio atual. Estamos falando de águas ultraprofundas, estamos falando do pré-sal, estamos falando de recuperação avançada de petróleo nos campos já conhecidos. Isso tudo na exploração e produção, e estamos falando também na parte de refino, de petroquímica, onde a gente precisa maximizar destilados médios, produção maior de diesel. Nós estamos colocando também a questão de gás natural. Isso é expandindo a nossa área de atuação. No mix, ok, nós temos o pré-sal, mas a sustentabilidade, com o pré-sal, nós vamos ter o petróleo como fonte de energia, nós vamos ter o petróleo como matéria-prima para, por exemplo, produtos petroquímicos, mas nós também, o Brasil, tem um posicionamento ímpar na questão de biomassa. Ou seja, no aumento de mix de produto, nós temos o refino de biomassa, nós temos a questão de biocombustíveis. A gente acredita de que para ter sustentabilidade, a gente pode combinar as duas fontes para ter energia, mobilidade, desenvolvimento. E, finalmente, para completar, a gente sabe, sempre se fala sustentabilidade, é um triângulo. Aqui, nessa diretriz de sustentabilidade, nós temos questões, por exemplo, CO2, água e eficiência energética. CO2, no ponto em que, para utilizar e explorar o petróleo no futuro, a gente precisa apresentar soluções para captura, sequestro, uma solução para a questão do efeito estufa de CO2. Água será um bem escasso no futuro. O reuso de água nas nossas operações é fundamental e, finalmente, CO2 também pode ser atacado através de uma melhor eficiência energética. Então, olhando aí como seria um direcionamento da estratégia, tem que ser claro para cada um dos colaboradores, cada uma das pessoas na operação, na pesquisa, no marketing. Então, a inovação, aqui hoje, eu vi o hélice da inovação, a participação de todos os agentes. Nós olhamos assim, nós temos a Petrobras, temos a academia, temos os fornecedores e parceiros. E em fornecedores e parceiros também a gente inclui o governo, porque é um agente fundamental na execução, na prática das leis. Então, para a vertente para a inovação na Petrobras, a gente tem vários pontos. Primeiro, a nossa estratégia é definida através do plano estratégico. Grande parte dos nossos projetos vem direcionada dos diferentes agentes, das diferentes áreas de negócio. Mas essa é uma via dupla. Tá? Ou seja, nós temos parte do nosso orçamento, em torno de 10% ou 20% dedicados ao que a gente chama de Blue Sky, ou pesquisas que não estão no planejamento estratégico, para ter possibilidade de atender ou responder a demandas de futuro. Foi assim que surgiu o pré-sal, foi assim que surgiu o Comperge. Nós temos o foco na implementação, não é suficiente uma grande ideia, às vezes a gente pode suar muito, ter aqueles 99,99, mas é importante chegar ao final a um empreendimento, à produção, um novo produto, energia, combustível disponível na bomba. E algo, quando a gente estava vendo o organograma,
integração vertical, em alguns casos, a gente precisa, para ter sucesso, integrar todos os elementos da cadeia, seja pesquisa, seja operação, seja engenharia, seja marketing, para ter o sucesso e envolvendo desde a academia até o fornecedor, até a empresa de engenharia nacional ou o fornecedor de equipamentos. E, finalmente, a sinergia de competências é algo fundamental. Grupos multitarefas ajudam a criar. Nós temos uma etapa criativa, mas após um determinado momento, a gente precisa ter disciplina para aí sim começar a suar. Inovação é algo muito associado, às vezes, corriqueiramente, com invenção. Algo que se tem aquela ideia, aquele charme, aquela lampadinha, mas, na verdade, a lampadinha é pequenininha e tem que ter muito pingo de suor tocando e rodando, e, em alguns casos, a gente precisa ter padrões, a gente precisa ter um foco para poder chegar ao final. Então, para trazer essa estratégia, desdobrar essa estratégia, a gente precisa fazer uma gestão de recursos. Recursos internos na empresa, recursos externos. Tá? E, nesse caso, eu gostaria de mostrar aqui como, dentro do nosso centro de pesquisa, a evolução, o crescimento em termos de pessoas, colaboradores trabalhando, e temos um caso aqui, um fator interessante para trazer para vocês. Durante 10 anos, a Petrobras, por direcionamento do seu acionista principal, o governo, a gente passou sem contratar colegas para o corpo, e ficamos atualmente, grande parte, metade dos integrantes tem menos de 10 anos, e temos em torno de 35% com mais, ou diria, quase 40% com mais de 20 anos. Nós temos, diria, 2 gerações, 2 décadas, ou seja, nós temos algo sensacional para a sinergia, mas também um grande desafio em termos de gestão, em termos de comunicação, em termos de conseguir tirar proveito dessas 2 visões, que são claramente duas gerações. Então, é a nossa força, mas também é uma grande oportunidade para a melhoria. Dos recursos humanos que a gente tem no SEMPES, grande parte, metade nós temos como pesquisadores, temos uma parte da engenharia básica integrada no processo de pesquisa, desenvolvimento e engenharia básica, porque é fundamental para a implementação dessa estratégia. E desses pesquisadores, metade estão com mestrado, 1/4 nós temos com doutorado, e certamente a gente espera continuar aí nesse processo de formação que a gente conta com todas as universidades do Rio de Janeiro e de outros estados. Vimos o lado humano, o lado de recursos financeiros. Nós temos uma aplicação em pesquisa e desenvolvimento de 2006 a 2008 da ordem aqui de 2,5 bilhões de dólares. É uma soma fantástica, por isso a gente precisa ter uma estratégia muito clara e disciplina de capital na aplicação desses recursos. Nós estamos com o centro de pesquisas aqui na Ilha do Fundão, estamos com uma expansão, duplicando as nossas instalações, mas também temos outros locais de trabalho perto de unidades, como, por exemplo, em Fortaleza, de biolubrificantes, no Rio Grande do Norte, com a unidade de pesquisas em biocombustíveis, na parte de Aracaju e na Bahia, onde se faz mais um desenvolvimento de exploração e produção,
unidades de grande porte, e no Paraná, em São Mateus do Sul, onde nós temos as nossas unidades de demonstração para a área de refino e petroquímica. Mas esses recursos são usados tanto internamente como externamente. Bem, aqui só para trazer a foto do SEMPES, no seu estágio atual, o SEMPES ele foi idealizado em 1972 para ter uma continuidade. Vocês veem que aí a gente tem já quase 50 anos. E a nossa expansão, que seria, embora visualmente ela pareça quase o dobro do SEMPES atual, mas em área útil, em termos de metros quadrados disponíveis, é o dobro, sendo que essa área, olhando toda a questão de sustentabilidade, iluminação, circulação de ar, usando todo um conceito de sustentabilidade. Mas voltando então à questão de recursos, eu estava comentando recursos internos, aplicados internamente e aplicados externamente. Então, com as instituições de ciência e tecnologia, a gente está sempre tivemos um bom relacionamento com as universidades, institutos de pesquisa, mas depois da lei que definiu sobre a aplicação de royalties, isso veio a trazer uma outra luz. E a gente pode ver aplicações aqui em termos de milhões de dólares, da ordem de 200 milhões de dólares por ano nas instituições de ciência e tecnologia. E para aplicar, como eu falei, com disciplina de capital, de forma objetiva, procurando resultados, não só resultados para a empresa, como para a sociedade, esses recursos têm sido aplicados em várias instituições. Nós temos mais de 72 instituições e 19 institutos de pesquisa no país, organizados através de diferentes linhas temáticas, tá? E temos 7 núcleos regionais aí vinculados também à área de negócios. Então, nós teríamos a estratégia sendo aplicada com recursos internamente e externamente, com esse relacionamento com as universidades e institutos de pesquisa e com os órgãos financiadores, ou seja, um diálogo aberto, negociações com a ANP, com a FINEP e com o CNPq. Então, hoje se comentou bem, tivemos a palestra sobre o polo, sobre o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, e aí ressaltando as várias empresas, Schlumberger, Baker, FMC, são empresas de serviço, que elas estão trazendo seus centros de pesquisa aqui para o Rio de Janeiro. Ou seja, não é apenas a questão de prestar serviços para a Petrobras. É uma questão que não é só a Petrobras que está explorando na área de Tupi, de Beija-Flor, para todos esses campos. Nós temos outras empresas internacionais e, com isso, está se trazendo para a área do campus, do Parque Tecnológico, empresas para trabalhar naquela interseção dos 3 círculos que a gente viu hoje, para trazer a inovação aplicada, direta, ter uma comunicação de qual o problema, qual a necessidade e qual a solução. E, novamente, inspiração, mente aberta, mas também disposição de convergir. Nós temos momentos que é de monitoração, prospecção, momentos para ter muitas ideias, para ter brainstormings, para procurar N soluções, fazer um alinhamento, ou seja, testar essas ideias, seja em bancada, em piloto, em unidade de demonstração, mas uma vez que a gente tem sucesso provando um conceito, tem sucesso em uma escala piloto, a partir daí a gente tem que dar um olhar
diferente. E esse olhar diferente, por exemplo, o Comperj, nós passamos já para um processo em que tem toda uma disciplina de acompanhamento para implementação, porque a ideia é, nas várias fases, aqui uma fase em que identifica a oportunidade, trabalhar no projeto conceitual, no projeto de engenharia básico, na implantação e, finalmente, na operação. A ideia é matar muita coisa nessa fase, tá? Gastar dinheiro com várias oportunidades, mas uma vez que a gente passou do projeto conceitual e estamos indo para o projeto básico, aí a gente quer que seja um tubo. Aí a inovação significa ter disciplina de capital, ter disciplina com prazo, saber que aquele empreendimento vai estar pronto em 2012, 2016, saber que a gente não vai gastar mais do que o necessário para aquilo ter sucesso e ter um retorno econômico. Tá? Então, a gente olhou a estratégia da empresa, desdobrando a estratégia, um dos exemplos, o Comperj, como a gente aplica os recursos internos, externos, como trabalhamos em conjunto com a academia, como, através de processos de gestão de ideias, de projetos, gestão de projetos e, finalmente, de empreendimentos, como a gente chega a um exemplo que seria o Comperj. Primeiro, as necessidades. Ou seja, o Comperj surgiu de uma necessidade no país. Nós somos deficitários em nafta petroquímica e tem uma série de direcionadores aqui que não vou passar, até acho que já ultrapassei um pouco o tempo. Tá? Então, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, o objetivo claro dele é agregar valor ao petróleo da Bacia de Campos, o petróleo Marlim, que a princípio não seria um petróleo para frações petroquímicas como da Arábia Saudita. Mas, através de tecnologias, a gente poderia trazer essa matéria-prima, suprir o mercado. E olhando também a questão de sustentabilidade social, ou seja, ao invés da gente exportar marlim para o exterior e importar, por exemplo, polímeros, plásticos, trazer riqueza internamente para o país. Aqui, só para colocar para vocês alguns números do Comperj, aqui é da ordem de 8,4 bilhões de dólares para a unidade de petroquímicos básicos, que é a primeira fase do Comperj. Tem a segunda fase, que é a parte de polietileno, polipropileno, a parte de aromáticos. A economia prevista em termos de divisas da ordem de 2 bilhões e, principalmente, a geração de empregos diretos, em torno de 200 mil empregos diretos. Para isso, a gente precisa de inovações tecnológicas, inovações sociais, inovações na área da educação, ou seja, em diferentes formas para atender a esse projeto. Esse projeto está bem alinhado com a estratégia da empresa, que é ampliar a produção de petroquímicos básicos, eteno, propeno, aromáticos, e nossos desafios tecnológicos estavam em ter a produção desses produtos petroquímicos e produzir materiais poliméricos diferenciados. Dentro desse desafio, a gente tem vários processos para a produção dessas matérias-primas. Um desses processos, por exemplo, a pirólise, já tem tecnologia estabelecida. O outro, o FCC petroquímico, foi um grande desafio, porque não se tinha uma resposta imediata mesmo no exterior. A gente foi atrás de empresas, UOP, Chevron, fomos atrás da Sinopec, empresa chinesa, e essa solução não estava pronta.
Mas, em paralelo, lembrando aqueles 10% a 20% de aplicação de recursos em Blue Sky, a gente já vinha trabalhando com projetos para apresentar uma solução. E aí nós tivemos o FCC Petroquímico, que foi uma solução tanto em termos do projeto de engenharia, tá, como do projeto em termos do sistema catalítico. Não vou me detalhar no que é uma parte ou outra, mas é um avanço, ou seja, juntando vários pedacinhos, várias inovações incrementais a chegar a uma ruptura em termos de processamento de uma carga pesada para gerar matérias-primas petroquímicas. Então, foi todo um processo em termos de bancada, em termos da unidade de demonstração, fazendo o projeto de engenharia básica e chegando até a implementação final. Porque a gente arriscou até chegar aqui para o projeto do Comperge, porque a gente já tinha percorrido esse caminho com sucesso para 3 unidades de craqueamento catalítico que estão em operação no Rio Grande do Sul, na Bahia e em Capoava, em São Paulo. Aqui, então, esse é eu diria, um sucesso. Eu diria, a inovação estará completa quando o Comperge estiver produzindo lá os polímeros para as indústrias transformadoras completarem aqueles 212 mil empregos previstos. Aí sim, a gente vai dizer o ciclo da inovação estará completo. Mas tem outras inovações que estão ocorrendo intermediariamente. Por exemplo, na área ambiental, tem o Corredor Ecológico, é uma iniciativa aí da Inatos com a Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural, com o Embrapa, para tentar qualificar pessoas do entorno e também ter uma solução ambiental ao questão de todas as plantas inserir parte da população nessa solução. A outra é uma questão de informação, educação. Foi criado o Centro Integrado do Comperge com o intuito de formação de mão de obra. Não basta dizer, vão ser 212 mil empregos. Daqui a pouco a gente estaria importando chineses, importando americanos. Se fosse na crise, então, estaríamos cheios de operários, de técnicos de fora. Mas também essa foi uma solução importante para, no tempo necessário, formar pessoas para atender ao complexo e responder. Então, nós teríamos, tanto do ponto de vista tecnológico, que vai estar completo o ciclo da inovação, quando partir o Comperge, nós temos fases intermediárias, seja na parte ambiental, como ou a parte de educação. Então, finalmente, para finalizar, eu gostaria de colocar assim, para a questão de inovação, ambiência, o clima dos grupos, seja na universidade, seja na empresa, seja inclusive com os agentes de governo, nós precisamos ter o clima para a inovação, a ambiência para a inovação. E isso significa não só ter apenas boas ideias, mas ter diálogo, ter comunicação. A gente não quer, digamos, a universidade tem seu papel, a empresa tem seu papel, os órgãos de governo têm o seu papel, mas todos juntos podemos trazer soluções concretas, inovadoras para o nosso dia a dia. Diversidade em termos de equipes, nós temos equipes de 2 gerações, já é algo muito bom, mas a diversidade em termos do completo amplo da palavra é fundamental para ter uma forma diferente de olhar qualquer problema, seja na questão tecnológica, seja na questão social. E, finalmente, para ter sustentabilidade, a gente como empresa olha
o desdobramento da estratégia para aplicação de recursos para atingir determinados marcos. Então, esse seria um posicionamento, uma passagem assim rápida de como a gente veria a inovação dentro da empresa. A gente tem muito prazer e agradece o convite aí da UF para participar desse evento. Eu acho que a aproximação com a academia, com as universidades e institutos de pesquisa são fundamentais. Nós temos muito a ganhar, não só na parte de desenvolvimento, como na formação de pessoas. Por exemplo, Renata foi formada aqui na UF, então, e agora está dentro da empresa trabalhando e criando canais de comunicação, soluções para a empresa. Então, muito obrigado aí pelo tempo.